Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu quero colocar todo mundo em movimento. Nós vamos começar, né, já que a gente terminou a parte de astronomia, nós vamos começar cinemática. Cinemática é uma área da mecânica responsável aí pelo estudo do movimento dos corpos. Então, os conceitos básicos que nós vamos estudar na aula de hoje serão determinantes para a gente analisar o movimento de um objeto. Quais conceitos são esses? Nós vamos estudar referencial, ponto material e corpo extenso, trajetória, deslocamento, intervalo de tempo e, por fim, velocidade média. Para a gente começar as discussões sobre movimento, um conceito essencial é o conceito de referencial. Na física, referencial é um conjunto de informações que nos ajudam a analisar o movimento de um corpo. Se a gente pensar em repouso e movimento no nosso dia a dia, é muito simples de categorizar se algo está em repouso, geralmente parado ou em equilíbrio, ou se algo está em movimento, realizando um determinado tipo de movimento. Na física, essa análise não é tão simples assim. Ela depende de um referencial, de um conjunto de informações que nos ajudem a analisar esse repouso, essa condição de movimento. Quando a gente olha para um objeto em repouso, na física algo está em repouso se esse objeto não muda de posição em relação ao seu referencial. O movimento acontece quando o objeto muda de posição em relação ao seu referencial. Então, se a gente observar a figura do ônibusinho que tem aqui no nosso exemplo, se a gente pegar uma canetinha aqui, se a gente pegar essa menininha aqui, se a gente quiser analisar se ela está em repouso e movimento, vai depender de qual é o nosso ponto de referência. Se a referência for o passageiro que está logo à frente dela, ela está em repouso, porque durante a viagem a sua posição não mudou em relação ao seu referencial, ao seu ponto de referência, que é o passageiro da frente. Se a referência agora for uma pessoa fora do ônibus, essa menininha, mesmo sentada aqui dentro do ônibus, está em movimento, porque em relação ao seu referencial, que agora é uma pessoa fora do ônibus, ela está em movimento, ela está mudando de posição. Então, para uma mesma situação, nós podemos ter uma condição de repouso e de movimento, dependendo do referencial adotado. Quando a gente analisa o movimento de um objeto, torna-se importante a gente definir se esse objeto é um ponto material ou um corpo extenso. Todo objeto cujas dimensões não interferem na análise do movimento é considerado um ponto material. Se as dimensões do objeto interferem no seu movimento, ele é considerado um corpo extenso. Por exemplo, se a gente vai fazer uma viagem de Ribeirão até Sertãozinho, para analisar a trajetória, o tipo de movimento que a gente tem, não interfere a gente analisar um carro, um ônibus ou uma moto. A análise desse movimento pode ser a mesma para qualquer um desses tipos de objetos, de móveis. Então, nesse caso, a gente considera que eles são pontos materiais, ou seja, as dimensões, o tamanho desses objetos não interferiram na análise que a gente fez do movimento. Agora, se o tamanho do objeto interferir, ele vai ser considerado um corpo extenso. Um exemplo, se eu vou colocar um móvel aí, né, um automóvel dentro de uma garagem, o tamanho, a extensão agora interfere no tipo de movimento que eu vou fazer ou na análise desse movimento. Então, neste caso, a gente considera esse automóvel um corpo extenso. Na física, os casos mais simples aí que a gente utiliza essa análise de corpo extenso estão relacionados com veículos que têm um comprimento grande, né? Os caminhões, os tremiões, ou mesmo os trens, né? As locomotivas. Quando a gente analisa o conceito de trajetória, a gente está observando as diferentes posições que um objeto ocupa no decorrer de um percurso. Se a gente for de casa até a escola, como nosso exemplo, nós temos aí na figura duas trajetórias possíveis, dois caminhos possíveis para serem realizados de casa até a escola. Esses caminhos indicam qual foi a nossa trajetória, qual foi aí o espaço percorrido ao longo do percurso que nós realizamos. Se a gente quisesse traçar uma nova trajetória aqui, seria um novo caminho, então, de casa até a escola. Poderia chamar de trajetória C, por exemplo. Deslocamento e espaço percorrido são conceitos diferentes na física.
O deslocamento vai levar em consideração o ponto de partida e o ponto de chegada do nosso objeto. Quanto que ele se deslocou do seu ponto de origem. O deslocamento, ele é representado pela inscrição aqui, ΔS. O que significa esse ΔS? Ele vai indicar pra gente uma variação. Então, todo delta, todo triângulozinho aí que a gente observar, vai ser uma variação. Se é um ΔS, é uma variação de espaço. A gente tem como variação o espaço final, onde nosso objeto chegou, e o espaço inicial, de onde ele partiu. O deslocamento indica pra gente qual a distância que a gente está do nosso ponto de origem. Não importa para o deslocamento ou para a variação de espaço o caminho que foi feito. Posso ter feito um caminho com várias voltas, como esse aqui em vermelho. O que importa para o deslocamento é de onde a gente saiu, que foi aqui, né? Se eu considerar aqui, por exemplo, ponto zero, e onde eu cheguei. Quanto que eu me afastei da origem. Então, se eu considerar aqui o ponto 2 quilômetros, eu vou falar aqui o meu deslocamento, já que foi espaço final de 2 e espaço inicial de 0, meu deslocamento, minha variação em relação à minha origem foi de 2 quilômetros. Independente do caminho que eu tenha feito, importa só o quanto eu me desloquei em relação ao meu ponto de origem. Então, esse é o conceito de deslocamento para a gente aqui. O espaço percorrido é todo o caminho feito. Então, para o espaço percorrido, importa qual foi o caminho que a gente realizou. Se eu observar, o caminho que eu fiz aqui em vermelho, ele vai dar muito mais do que 2 quilômetros para aproveitar o nosso exemplo anterior, né? Vai dar muito mais que 2 quilômetros, porque agora eu quero ver todo o espaço que eu percorri, todas as pequenas distâncias ao longo da minha trajetória. Então, espaço percorrido é todo o espaço caminhado. Deslocamento é quanto a gente se afastou do nosso ponto de origem. O conceito de intervalo de tempo vai trazer para a gente a variação de tempo, que seria o tempo final menos o tempo inicial, ou seja, todo o tempo gasto para a realização de um movimento. Se a gente observar que o meu objeto pode ter saído de um determinado local de origem às 14 horas e chegado às 18 horas no seu ponto final, a variação de tempo aqui vai ser 18, que é o final, menos 14, que é o inicial. Então, esse ΔT para o nosso exemplo aqui daria 4 horas. Então, esse é o nosso intervalo de tempo para esse caso. Todo o tempo que foi gasto nesse movimento. Quando a gente pensa em velocidade média, a velocidade média vai ser a grandeza que é responsável por analisar o quão rápido um movimento pode ser. A velocidade média traz a relação de variação de espaço ou de deslocamento pela variação de tempo. Se a gente pensar no nosso sistema internacional, a variação de espaço vai ser medida em metros e a nossa variação de tempo vai ser medida em segundos, para a gente ficar no sistema internacional de medidas. Portanto, a velocidade média vai ser uma relação de metros por segundos. É muito comum, dependendo das dimensões do nosso movimento, a gente utilizar o deslocamento em quilômetro e o tempo em horas. Isso vai fazer com que a gente utilize aí a velocidade em quilômetro por hora. Nas nossas próximas aulas, a gente vai aprender a mudar de unidade aí direto, né, de metros por segundo direto para quilômetro por hora. Isso vai nos ajudar em várias situações onde a gente tem as dimensões em quilômetros, em horas, fazendo a nossa velocidade estar em quilômetro por hora, mas que a gente precisa apresentar no sistema internacional. Então, vai precisar ter um resultado aí em metros por segundo. A gente vai fazer isso posteriormente. Vamos pensar num exemplo para a gente estudar um pouquinho aí o conceito de velocidade média, fixar um pouquinho o conceito de velocidade média. Então, vamos pensar aí, ó. Imagine que você saiu de uma cidade no quilômetro 0, às 9 horas, e tenha chegado no seu destino, que é o quilômetro 75. Então, a sua variação de espaço, que é espaço final, que foi 75, menos o espaço inicial, que é 0, vai ser de 75 quilômetros. Aí, vamos ver a informação de tempo que ele deu pra gente. Ele falou que saiu lá da cidade às 9 horas e chegou às 10h30. Então, nossa variação de tempo, nosso intervalo de tempo aí, foi de 1 hora e 30 minutos.
Como a gente vai usar tudo em relação à hora, eu vou usar 1,5 horas, 1h30. Não posso usar hora e minutos misturados, lembrem-se disso. E aí, como é que vai ficar a nossa velocidade média, ó? Se eu dividir a variação de espaço, que foi 75, pela variação de tempo, que foi de 1,5, a gente vai ter nossa velocidade média aí para esse movimento, que vai ser de, fazendo a continha rapidinho aqui, 50 quilômetros por hora. No caso do nosso exemplo aqui, ele não pediu para a gente passar para metros por segundo, ele não pediu para a resposta estar no Sistema Internacional de Medidas. Então, a gente vai deixar aqui em quilômetro por hora. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, dos conceitos iniciais de cinemática. São conceitos extremamente importantes. Então, vou deixar aqui as páginas lá do livro onde estão esses conceitos. Então, da página 90 à página 99. Tem os exercícios 1 e 2 da página 99 e o 2 e o 3 da página 100 e 101. Façam com carinho. Bons estudos e até a próxima. Um abraço!